Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço as pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Vamos lá, Osmar. Qual o bloco do dia aí, meu amigo? O ouvinte solta a voz. Olá, galera. Aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. Segunda-feira, 7 de novembro. Vamos dar início aqui ao ouvinte solta a voz dessa semana, tá ok? Deixe seus áudios aí para que até sexta-feira, na sexta-feira a gente encerra o ouvinte solta a voz e depois fazemos a captação dos áudios. Bom, eu vou lançar um tema aqui que eu achei bacana aqui, que surgiu hoje no UOL, sobre a questão do governo dos Estados Unidos já está fazendo exercícios para lidar com o impacto de asteroide, né? Pelo que eu estava lendo aqui, não significa que vai haver ou que eles já estejam se preparando para isso, mesmo porque nós estamos falando de desvio de rota de asteroide nem nada, e sim processos de treinamento para evacuação da área, sistema de segurança, corpo de bombeiros e tudo mais, justamente porque estão dizendo o seguinte: olha, a questão não é se vai acontecer ou não, a questão é quando, certo? Ou seja, nós somos cercados aí, o planeta Terra é cercado aí por fragmentos espaciais aí e meteoros aí que nos atingem diariamente, só que tamanho pequeno, né? E essa simulação que está sendo feita aí é para o impacto aí de um meteoro deixa eu ver aqui, qual o tamanho que eles estimam aqui, para o treinamento, tá, galera? Eles não estão falando que vai haver uma colisão, mas aqui, ó, fixe aqui, ó, entre 100 e 250 metros, né? Que teoricamente seria capaz de destruir uma cidade como São Paulo aí, né? O tamanho de São Paulo, porque se tivesse um aí de 1 quilômetro aí, seria um evento de extinção da raça humana e talvez até da Terra, né? Mas a questão é essa, eles já estão fazendo treinamento para isso aí. Não que vá haver um impacto, não que eles estão, mas eles estão fazendo uma simulação, tendo a previsão de impacto em 4 anos, como é que seria feito o trabalho para evacuação do local do impacto e tudo mais, né? Ou seja, vira e mexe, nós estamos aí com essa questão dos meteoros atingindo a Terra aí, né? Ou seja, agora, fora projetos espaciais de implosão aí do meteoro, que eventualmente venha um dia colidir com a Terra, alguma coisa nesse sentido, ainda está fora dos planos, né? Mesmo porque deve ser um projeto caríssimo e é a mesma coisa que você pulverizar um asteroide, mas vai causar danos menores com certeza, mas vai causar danos aí bem drásticos aí onde esses fragmentos vierem a cair. Mas a questão é essa, estamos aí com treinamentos aí agora reais, né? Porque os astrônomos aí costumam estar constantemente sobre a detecção aí de meteoros pequenos, né? O último maior que nós tivemos foi aquele na Rússia, né? Que saiu na mídia e tudo mais.
Mas é isso, a realidade é essa. O que eles dizem é o seguinte: a questão não é se vai acontecer, a questão é quando, e para isso temos que estar preparados. É isso, galera, deixe suas opiniões aí. Um abraço para vocês e boa semana. Olá, galera, aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. Bom, hoje é terça-feira, dia 8 de novembro, né, 11h36. Bom, hoje temos a eleição para presidente dos Estados Unidos aí, né? E muita gente que eu converso tá nem aí, não tá preocupado com a eleição porque acha que nós não temos nada a ver. Na minha opinião, é uma ignorância, porque a eleição nos Estados Unidos vai refletir diretamente não só no Brasil como no mundo, né? No tocante ao Brasil, todos nós sabemos aí, quem pelo menos lê um pouco aí no jornal, sabemos que 18% de nossa exportação é devido às compras do mercado americano, né? E 16% de nossas importações. Nas exportações aí, nós tivemos na época lá do Bush, né, que também incentivou a importação de álcool, né? Especialmente do Brasil, que era um grande produtor, mas depois tiveram subsídios lá e as taxas impostas pelo governo americano, onde levaram os produtores de milho a ficarem responsáveis aí pela produção de álcool para combustível dos veículos dos Estados Unidos. Então, na questão do álcool, nós dançamos logo de cara. Mas hoje nós temos aí a exportação de algodão e aço, né? Que são fortes aí no Brasil. Então o que acontece? Então, hoje nós temos lá Hillary Clinton e o Donald Trump. Na minha opinião, nenhum dos dois são bons, mas cada um tem seus aspectos mais negativos ainda. Donald Trump, na questão do fechamento do mercado, ufanismo nacional aí. E por outro lado também nós temos a Hillary Clinton, que vai também manter vamos dizer assim, um ideal meio que socialista, meio na linha do Barack Obama, onde levou aí os Estados Unidos aí numa recessão que de certa forma também prejudica as compras, porque vai faltar dinheiro. Então nós temos aí restrições das exportações do Brasil pela Hillary, pela questão da recessão, que não vai ter dinheiro para comprar nossos insumos aqui, e o Trump simplesmente por fechar o mercado e tentar alavancar o mercado interno americano. Então é isso, eu sei que nós não temos muita influência nessa questão, mas eu gostaria de saber da opinião aí da galera com relação a isso. Vamos ver como é que vai ser a definição, parece que está previsto até às 19, 20 horas, já temos aí um resultado aí das urnas lá dos Estados Unidos, mas fica aqui meu parecer de que realmente a eleição dos Estados Unidos é importante sim, não só para o Brasil, mas para o mundo, pelo fato de ser uma superpotência, né? Mas também pelo nosso fator econômico, justamente no momento onde nós tentamos aí redução de custos e tentar alavancar a economia do país, nós vamos entre um ou outro, nós vamos enfrentar problemas diferentes aí para tentar colocar nossas economias no eixo, e os Estados Unidos, sem dúvida, é uma ferramenta importante aí na nossa balança comercial. Bom, deixe suas opiniões aí. Um abraço para vocês, até mais. Oi, Neto, é Maria Helena aqui do Rio de Janeiro. Olha, é lamentável, né, a gente ver essas ações inescrupulosas. Então, assim, eu penso que deveriam pegar os responsáveis, amarrar uma bola de ferro no pé de cada um, colocá-los nas áreas que eles desmataram e obrigá-los a fazer o reflorestamento das mesmas a pão e água debaixo de sol e de chuva. Eu acho que só assim esse povo vai aprender, pela dor, porque multa, o IBAMA cobra multa, mas eles não estão nem aí. Eles vão voltar a fazer as mesmas coisas. Então prende eles lá, vai lá para a Amazônia, para onde eles desmataram, e obriguem eles a fazer o reflorestamento dessas áreas. Realmente é lamentável. E esqueci, aí vão aparecer os direitos humanos, né?
questionando as condições desumanas em que esses cidadãos de bem estão sendo submetidos. Tem esse detalhe, né? Porque nós não somos cidadãos de bens. Para nós podemos sofrer todo tipo de ameaça, todo tipo de, vamos dizer assim, de sofrimento, né? Que para nós não existe direitos humanos, para nós que cumprimos as leis. Agora eles podem tudo, eles estão acima da lei. Então, nós realmente vivemos num país sem lei. Neto, boa tarde. Aqui Juca, Recife. As eleições americanas chamam a atenção do mundo. Nas eleições americanas e o efeito Trump. O fator medo apoderou-se de Wall Street e não poderia ser diferente. Trata-se de mais uma eleição americana e esta, mais do que nunca, traz fortes repercussões para o mundo, considerando os dois competidores do momento. O fator medo apoderou-se de Wall Street e a tendência natural dos investidores, quando isso acontece, é se afastar rapidamente para se proteger. O que se espera é que a democrata Hillary Clinton seja eleita presidente e que os republicanos mantenham o controle do Senado. Mas a possibilidade de uma vitória do republicano Trump é real e acabou provocando algo totalmente incomum na Bolsa de Valores. O mercado costuma dizer que os republicanos são os melhores amigos do dinheiro, mas a realidade é diferente. No caso de Trump, entra em jogo também o fato de que se trata de uma pessoa imprevisível e os investidores são alérgicos à incerteza. Já a agenda de Hillary é mais detalhada que a de Trump, mas o certo é que os dois candidatos, que disputam nesta terça-feira a chave da Casa Branca, mostraram a retórica não exatamente amiga dos negócios. Por isso, muitos investidores optaram por esperar até que as coisas fiquem mais claras, para só então começar a definir estratégias e jogar num tabuleiro mais seguro. Nesta última semana, a tensão gerada pela incerteza quanto ao resultado eleitoral castigou o dólar, que perdeu 1,5% de seu valor desde segunda-feira com relação às demais divisas. Por outro lado, a probabilidade de alta nos juros em dezembro poderia desaparecer se o magnata nova-iorquino surpreender as urnas e se tornar a pessoa mais poderosa do planeta. Isso elevaria mais o euro, o iene e o franco suíço. Bom, é de se esperar para ver o que vai dar. Boa sorte. Olá pessoas, aqui é o Pensador Louco das Fossas Escuras da Internet. Sobre essa questão da defesa de meteoros, asteroides ou aerolitos, Benção Bolanhos, eu me sinto um pouco inquieto quanto a isso. Por quê? Por um lado, claro que é só um termo de tempo não estipulado que a Terra pode ser atingida por um. Pode não ser amanhã, nem depois, nem daqui a 5 anos, mas vai. Esses troços estão voando por aí e se a gente estiver no caminho, eles não vão fazer a gentileza de desviar só porque a gente pediu faz favor. Então é claro que seria uma ação benéfica olhando de maneira geral. Por outro lado, por melhores que sejam as intenções aparentes disso, não podemos deixar de lembrar que historicamente os Estados Unidos do espólio nazista não dão ponto sem nó. Eles podem até fazer isso como meta de protegerem a si mesmo ou aos seus interesses, mas será que eles estenderiam essa preocupação para todos? Ou só aos aliados? Ou só aos explorados? Digo, se a faixa de Gaza tivesse na mira de uma pedra carrancuda espacial assassina, será que eles ofereceriam de bom grado essa proteção, independente de quantas baixas civis ocorreriam? Ou será que isso teria um preço e seria uma nova tendência? Olha, pode até ser minha paranoia falando, mas em se tratando de gente que já vinha lubrificada quando eu ainda não sabia o que era vaselina, faço minhas as palavras do marinheiro Simbá. Confia em Alá, mas amarra teu camelo direitinho. Trocando agora pela treta da eleição, eu não consigo ver como a vitória de um ou de outro fugiria muito de uma agenda que é pré-estabelecida sem muita influência do ocupante da Casa Branca. Superpotências como são, os Estados Unidos são regidos por comitês, bancos, mega empresários e magnatas fora de qualquer escala, muito mais do que o presidente em si,
e eles têm sua própria planilha de como o país e o resto do mundo deve seguir, e a pessoa eleita seria independente de democrata ou republicana, porque isso serve mais como cortina de fumaça para as massas, mais um relações públicas que passaria as novidades dessa planilha para frente. Mas claro, intermeada igual a cama de gato, a economia mundial e a brasileira dentro dela seriam e serão afetadas da mesma maneira, igual um tsunami. O fantoche senta na poltrona lá, emite a bomba das novas regras e a gente aqui acata conforme José Wilker interpretando contínuo, como sempre, como a gente sempre fez. Até porque também independe aqui quem senta no Palácio da Alvorada numa proporção bem menor, é claro, mas estamos todos nesse joguinho de marionetes sempre. Então eu acho que é esperar para ver, para saber qual será a determinação dos donos do mundo, mas seja uma na Casa Branca ou seja o outro, eles darão apenas aquela maquiada básica para aparecer com uma ou outra ideologia de acordo com seu próprio partido e seguirão adiante com a cartilha dos verdadeiros donos da grana. Abração para todos. Olá, Neto! Pessoal aí do Neto conhece do grupo aí. Vou mandar esse áudio aqui como dica e também como indagação. Não sei se vocês estão acompanhando ou quem aqui do grupo acompanha o seriado Westworld, que foi baseado num filme lá da década de 70, se eu não me engano, onde existiria um parque futurista com robôs ou autômatos bem similares aos seres humanos, humanoides assim, mas são máquinas criadas para entreter quem pague, né, e entre no parque para, por exemplo, viver no Velho Oeste e lá poder atirar nas pessoas ou viver um bang, né, simulado, sendo que a pessoa não pode morrer, né, as armas dos robôs não têm efeito contra os humanos, mas enfim, esse filme aí lá da década foi transformado numa minissérie chamada Westworld também. Não sei se alguém acompanha aqui, que eu tô agora inclusive ouvindo, dei um pause aqui, tô aqui no restaurante, tô ouvindo um podcast chamado Cine Alerta, que eles estão fazendo mini episódios justamente para acompanhar a série já tá no episódio número 5, essa semana agora já saiu o episódio número 6, mas lá no podcast eles estão hoje comentando o episódio da semana passada e debatendo, e eu tô gostando muito dessa situação aí de eu não vou falar muito porque o pessoal não gosta muito de spoiler, falar sobre o filme. O que eu falei até agora é o que tá lá no filme lá da década passada, da década de 70, tá? Então se alguém se interessar aí, quiser entrar em contato, eu achei bem interessante o que cada episódio faz a gente pensar sobre o que seria se a gente estivesse convivendo com robôs, que você não, num primeiro momento olhando, você não consegue distinguir se é um robô ou se é um ser humano. Tá bom? Um abraço aí, pessoal. Olá, pessoal. Aqui é o Neto do NetoCast aqui de São Paulo. Quarta-feira, 9 de novembro, 15h35. Primeiramente, Chef Kaiser, valeu aí pelas dicas aí do Cine Alerta aí. Bem bacana pelo que você está dizendo. Eu não acompanho esses seriados aí. Eu geralmente fico mais nos mainstream mesmo, nos seriados aí de topo aí, porque realmente o tempo não me permite acompanhar esses seriados assim que vão surgindo. Eu procuro sempre me ater a 3, no máximo 4 seriados aí por vez, senão não dou conta, né? Mas beleza, vou assinar esse podcast aí, pelo menos a gente fica antenado aí um pouquinho sobre esse seriado aí que você indicou aí do podcast Cine Alerta, né? Mas eu tô deixando esse áudio aqui porque todos sabem, hein, a eleição do Trump, aí o Trump foi eleito e tá causando um revés aí nas opiniões do mundo inteiro. E eu vou colocar aqui um trecho aí da opinião do Carlos Alberto Sardenberg lá do CBN, que repercute bem. Inclusive ele fez um comparativo à eleição americana com o Brexit lá da Inglaterra saindo do mercado comum, não, da comunidade europeia, né? Então é isso, eu vou deixar o áudio aí e vocês deixem aí também suas opiniões aí, porque o Ouvinte Solta a Voz vai ser encerrado só na sexta-feira, lá para umas 15h30, tá ok? Fiquem aí com o áudio aí do Carlos Alberto Sardenberg aí, que é bem esclarecedor. Abraço para vocês. Muito bom dia para você, Sardenberg. E aí, Milton, e aí, ouvintes, e agora, hein? E agora, Sardenberg, eu tô aqui enquanto eu tô falando com você, na minha frente, na tela aqui,
tem um desses gráficos de movimentos em bolsas pelo mundo, e principalmente na Ásia, e o que você vê assim é de repente uma queda generalizada no antecedendo aí esse resultado de Donald Trump, a vitória de Donald Trump. E agora? Então, eu estava ontem, né, acompanhando o noticiário, e você sabe que quando abriu, por exemplo, a bolsa de Tóquio, a apuração estava no começo, né? E abriu a bolsa com uma alta de 1%, mais de 1%, 1 e tantos por cento, foi a primeira das bolsas da Ásia que abriu, coisa aí de 1 e tantos por cento. E aí, na medida em que a apuração foi avançando, e no primeiro momento surgiu a dúvida em relação, porque o ponto de vista inicial era que Hillary Clinton ia ganhar. Aí abre-se as urnas e começa a aparecer os resultados e cria-se primeiro a dúvida sobre se ele iria mesmo ganhar. E a partir de um determinado momento, o Trump torna-se favorito, né? E nesse momento, a bolsa de Tóquio gira completamente e vai caindo, né? E depois também as outras bolsas da Ásia entram no mesmo ritmo, né? Qual é a preocupação, né? Primeiro que a rigor não se sabe exatamente qual é o Trump que vai governar. Ele já fez um discurso todo bonitinho, todo de conciliação, né? Exatamente. Do discurso de vitória e tal, foi elogioso com Hillary Clinton, mas ontem mesmo, segunda-feira, a gente viu ele no seu último discurso dizendo que não é possível que os Estados Unidos votassem numa vigarista e corrupta como a Hillary Clinton. Isso foi ontem. Pois mas me parece que ele também não tem muito pudor de mudar de opinião de hoje para amanhã, entendeu? Não tem. Ele faz o jogo de acordo com o que é necessário naquele momento. Agora, o problema é o seguinte, as pessoas que votaram nele querem uma mudança, né? Um voto contra Washington, um voto contra o establishment político, que é muito bem representado pela Hillary Clinton, né? E também pelos outros candidatos. Você se lembra que para ser candidato o Donald Trump derrotou candidatos clássicos, né? Representantes clássicos do Partido Republicano. Então ele derrotou o establishment político, a elite política, Washington, como ele diz, derrotou 2 vezes, derrotou dentro do Partido Republicano e depois derrotou na eleição propriamente dita. Isso revela que ele tem um eleitorado, das primárias ele ganhou com o mesmo eleitorado que ele ganhou, que é um eleitorado que é isolacionista, né? É contra essas intervenções americanas no resto do mundo, contra a globalização, contra a expansão dos Estados Unidos, contra o papel que os Estados Unidos exercem na segurança do mundo. Então, e ele promete, ao contrário, levantar muros físicos e muros, digamos assim, diplomáticos e econômicos, né? Restringir importações, tentar trazer fábricas de volta para a América, o que significa fechar comércio com diversos países. E, por exemplo, a China é vendedora para os Estados Unidos, e quem mais está ferrado, literalmente, é o México, né? O México tem 80% das suas exportações para os Estados Unidos, 81% das exportações vão para os Estados Unidos, e importa quase a mesma coisa, né? E o Trump tem uma bronca danada com o México, né? Queria construir um muro ali, vai expulsar os imigrantes mexicanos ilegais, né? E que ia denunciar o tratado comercial que existe hoje. Ele vai quebrar o México, né? Vai quebrar o México se fizer isso. Impõe prejuízos aos outros países que são exportadores e impõe prejuízos aos próprios Estados Unidos, né? Porque um exemplo que é bem importante, meu, é o negócio do iPhone. Você já viu no iPhone? Está lá escrito. A gente falou sobre isso esses dias, lembra? A gente falou sobre esses dias, entende? Tá lá. Todo o iPhone é importado da Ásia. Se ele tocar 45% do imposto nisso, ele cria um enorme problema para a empresa e para os americanos e para os chineses, né? Então é uma doutrina isolacionista, é o Brexit. Pois era isso que eu ia comentar para você, que enquanto nós estamos comentando aqui, o Guilherme Neri lá no Twitter mandou a seguinte pergunta para você: é possível uma analogia da vitória do Trump e do Brexit? É igualzinho.
É igualzinha. A vitória a vitória é exatamente a mesma, o mesmo grupo de pessoas, que são de britânicos e americanos, que na definição aqui do New York Times, você tem que o Donald Trump conseguiu um forte suporte, né, apoio entre os brancos, na classe trabalhadora, quer dizer, o pessoal que trabalha na indústria, nas fábricas, que diminuiu, e nos votos rurais. E esse pessoal é anti-globalização. Por exemplo, os agricultores, os fazendeiros, querem fechar as fronteiras para os produtos agrícolas estrangeiros. Esse pessoal é isolacionista, olha para o umbigo, vê só a América, não vê os Estados Unidos com a sua participação no mundo. E a participação no mundo dos Estados Unidos é tanto no ponto de vista econômico como no ponto de vista de segurança, né? Ele disse que os Estados Unidos iam sair de diversas regiões, iam sair da Alemanha, onde tem as tropas estacionadas há 6 décadas, né? E, enfim, é um voto de protesto, né, contra a situação atual, e das pessoas que se sentem excluídas da globalização, do movimento global, que a globalização provoca novas forças, novas economias, nova riqueza, mas tem um monte de gente que fica fora disso, né? São as pessoas que têm menos educação, que têm menos formação superior, escola pior, e que não conseguem se adequar aos empregos dessa nova era tecnológica. Então, é o pessoal que tem saudade daquela América da indústria, América da manufatura e tal. E que é isolacionista. Então, quer dizer, a cabeça dele é essa, e ele representa esses eleitores. Tudo bem que ele foi bonzinho agora, mas o que se pode esperar dele é mais protecionismo, mais restrições ao comércio, mais restrições ao investimento, mais restrições aos estrangeiros dos Estados Unidos e mais restrições à atividade comercial mundial, né? Então é uma volta atrás, né, nesse mundo de hoje. Sem dúvida. Bom. E assim como reflete, Milton, o Brexit, reforça o ambiente na Europa, reforça a candidatura de Marine Le Pen na França, na Alemanha, reforça a direita, né, nacionalista, populista, isolacionista, anti-imigração, no mundo todo, incluindo na Europa e muito especialmente na Europa, onde haverá eleições em breve. Tá bom, muito obrigado, Sandenberger. A gente vai falar muito ainda sobre esse assunto, pode ter absoluta certeza. Vamos fazer o seguinte, até mais, Sandenberger. Vamos lá, vamos pro Repórter CBN agora? Boa tarde, galera aí do grupo do doutor José Castanhas Neto. Eu tô postando essa foto aí porque eu fiquei impressionado. Acabei de encontrar com um amigo e ele me mostrou essas pedras que saiu visível da esposa dele. Elas vieram ainda úmida dentro de um saquinho e eu tirei a foto para mostrar para vocês porque é impressionante. É difícil até de acreditar. A esposa dele nunca passou mal. Aí passou mal, uma única vez, foi ao hospital e foi tirado isso aí da vesícula dela. Eu não sei se a vesícula foi retirada também, que ele mesmo não sabe, mas acabei de encontrar com ele vindo do hospital me mostrou isso aí. Um abraço para vocês aí, galera. Ô Eduardo, que é o Neto aqui de São Paulo, do NetoCast. Rapaz do céu, é muita pedra, cara, e você saiu da vesícula da amiga da esposa do teu amigo. O estranho é que essas pedras aí, eu tenho uma prima que também operou recentemente, tirou uma pedra da vesícula aí, e as pedras geralmente são pretas, ok, mas são porosas, elas não são polidas desse jeito aí, cara. Estranho, bicho. Elas são meio porosas, sabe, quando você, parecendo até um pedregulho preto, sabe? Não é lisinha assim, é polida. Rapaz do céu. Numa casa desse aí, geralmente a vesícula é extraída, não se mantém a vesícula. E o pior é que depois que extrai a vesícula, a pessoa tem que ter uma alimentação muito regrada à base de gordura, porque senão dá uma dor de cabeça imensurável, né? Porque não consegue mais, aí tem que ter uma dieta bem tranquila com relação a gorduras, né? E o que toma de suco junto para diluir
as gorduras, no caso suco de abacaxi, alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, impressionante, brother. Impressionante. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Eu peguei o gancho aí de vocês estão falando dessas pedras aí. Na verdade, existe mais pedras ainda que pode ser retirada do fígado, tá? Na verdade, existe um tratamento, não vou dizer um tratamento, né, mas um meio que você consegue fazer uma limpeza do fígado, criada por um médico alemão, tá? Incrível que pareça, nós temos aí, o Neto deve conhecer o Abraão, que mora aí na rua. Ele foi tratado por uma médica, no qual é minha cliente também, doutora Inês. Cara, é impressionante esse método, super natural, não corre nenhum dano à sua saúde, nenhum risco. E o que sai de cálculos biliares, né, que eles falam, acho que esse é o termo, é uma coisa assustadora. Detalhe, após essa limpeza, o relato do Abraão, a disposição, a autoestima sua fica uma coisa absurda, né? E isso sai do fígado. Quem tiver curiosidade em conhecer o método é muito simples. É só colocar no Google, limpeza do fígado, tá? Eu tenho a receitinha, passo a passo, eu não fiz, mas está no meu cronograma de fazer. Abraão, que é um amigo nosso, que o Neto conhece, já fez umas 3, 4 vezes essa limpeza, e todas as vezes ele fala que os relatos são impressionantes, tá? A única coisa que o Abraão fala que é o seguinte: quando você faz uma limpeza do fígado, você fica bêbado mais rápido, né? Porque o fígado está limpo, né? Ele não tem tanta sujeira, então, ou seja, ele é um filtro mais eficiente, né? Então ele falou que ultimamente ele conseguia tomar mais um pouco de cerveja, etc. Hoje não, um pouco a mais de álcool ele consegue ficar mais, fica bêbado mais fácil, vamos dizer assim. Mas os relatos desse tratamento são muito eficientes. Quem tem gordura no fígado, não tenha dúvida, todos nós temos, na verdade. Chegou aos 40, 45, 50 anos que a gente come muita porcaria no dia a dia, é impressionante. Então, após realizar uma limpeza dessa, cara, fica jovem. Detalhe, ninguém fala desses métodos em uma clínica médica pelo método tradicional, os caras escondem isso, entendeu? Ô galera, aqui é o Neto do NetoCast São Paulo. Ô Anderson, pois então tem que passar essa receitinha aí pra gente, cara. Poxa, ainda mais a gente que toma umas canjibrinas precisa de uma recuperação no fígado urgente. Um abraço, cara, até mais. Neto, é Jucá, Recife. Peça para o companheiro Eduardo postar ou publicar, ou como queira, essa fórmula mágica que ele tem aí, para a gente poder dar uma olhada, dar uma analisada. Esse esquema da limpeza que ele falou que está por fazer e não fez ainda. Eu gostaria muito de conhecer essa fórmula, para ver se é viável a prática disso aí, tá bom? Grande abraço para você. Ô Jucá, tudo bem, meu amigo? Boa estadia aí em Natal, mando um abraço pro Lauro e pra família. Acabei de mandar aí uns vídeos que o chefe Kaiser lá de Seul achou, mas o Anderson já havia mandado, tá? Aliás, quem mandou a receita da limpeza é o Anderson, mas o chefe Kaiser achou os vídeos aí. É meio complicadinho, comendo maçã pra caramba, tem que comer muita maçã, não sei o que lá, depois tomar azeite, mas eu vi um vídeo também na internet aí, logo na sequência, quando eu fui ver esses vídeos aí, tem um lá que aparece um copo de chá verde, mas achei interessante a questão do vinagre com água, que para eliminar a gordura do fígado, né? Agora, essa questão das pedras aí, tem que seguir, eu acho que a letra certinha dessa questão aí da maçã aí, né? Depois sal amargo e azeite para liberar. Mas tá aí, o vídeo tá aí, tá ok? Eu tenho outros na internet, igual o chefe Kaiser colocou aí, tem outros na internet. Tem a questão do que o Anderson mandou as receitas, tudo certinho, e tem também essa alternativa aí com maçã e depois sal amargo e
azeite. Mas tá aí o vídeo, tá ok? Abração a todos aí vocês e curtam lá a feira lá dos carros antigos lá. Depois mandem umas fotos pra nós. Abraço. Boa tarde, galera do NetoCast. Pati Lopes, São Paulo, Brasil, diretamente do Autódromo de Interlagos. Gente, esse lugar é muito emocionante. É muito legal. Eu tava falando com meu pai agora que eu que sou menina, gente, adoro isso. Imaginem os rapazes aqui, Jesus do céu. É muito, muito legal. Um pouquinho do áudio aí para vocês desse lugar ensurdecedor. Nossa, Paty, a gente tá no mesmo lugar, hein? Puta merda, escuta o ronco dos motores aí. Olá, galera, aqui é o Neto do NetoCast de São Paulo. Sexta-feira, 11 de novembro, 16 horas e 26 minutos. Estou encerrando o Ouvinte Solta a Voz dessa semana para realizar a captação dos áudios e editar e colocar no ar entre sábado ou no mais tardar até segunda-feira, tá ok? No mais, continua a mesma coisa, continuem postando no grupo, continuem aí trocando as ideias e os áudios que forem postados doravante serão utilizados no Ouvinte Solta a Voz da semana que vem, tá ok? Um abraço a todos e tenham um ótimo final de semana. É isso aí! Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia, tá ok? Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Pati Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Fiquem agora com a faixa musical de encerramento Stelling, de Topper Moore e Alex Helena.